Boa noite, pessoal. Todos que estão entrando na nossa live. A graça e a paz. São exatamente 7 horas da noite. Como combinado, nós estamos fazendo nossa live aqui. A primeira igreja batista. E aí, muito bem. O pessoal está entrando. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Vamos começar com uns louvores, certo? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há.
Vamos interagindo aqui. Olá. Graça e paz a todos. Sejam bem-vindos à nossa live da Primeira Igreja Batista, certo? E, queridos, é claro que não é igual a lá no templo, mas como de costume, toda quinta-feira nós temos um estudo bíblico, certo? Lá na igreja nós nos reunimos, ficamos em roda, mas agora nós estamos nessa live, certo? E nós também vamos interagir como interagimos na igreja. Os irmãos podem perguntar, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, é só colocar, usar essa ferramenta aqui que vocês têm dos comentários. É muito bom, certo, irmãos? Então, vamos usar a tecnologia aqui ao nosso favor. E hoje nós vamos estudar sobre o livro de Obadias, certo? Eu já vou dando aqui o livro aqui para vocês ir procurando, Obadias. Já nós vamos estudar algumas coisas sobre ele, certo? Obadias. E, queridos, eu quero dar um aviso, certo? Uma novidade que alguns até já sabem, mas a nossa igreja está com outra ferramenta também de comunicação, o YouTube, certo? Então, Raíla, não consegui acessar, faltou internet, eu perdi o estudo de domingo, eu perdi o estudo de hoje, como é que eu faço? Nós temos a ferramenta do YouTube agora, vocês podem acessar o YouTube da igreja, e também vocês podem vir aqui no Facebook e estar acessando novamente a live, certo? Vendo o que você quer anotar, tá bom? E também, queridos, nós estamos promovendo uma campanha de doar é amar, certo? Nós estamos em momentos difíceis e um grupo de irmãos está responsável para arrecadar alimentos, certo? Então, o projeto se chama Doar é Amar, alguns já devem estar vendo nas redes sociais, então se você se interessar, você comunica com alguém, tá? Da igreja, ou vai no Facebook aí da igreja, manda aí, diz eu quero participar, eu quero ajudar alguém que está precisando, certo? Abração, tá chegando pessoal, graça e paz a todos. E, queridos, nós temos essa ferramenta ao nosso favor. Mais uma vez eu peço, interajam, mandam um legal, tá? Eu pedi para os irmãos procurarem o livro de Obadias. Nós vamos estudar algumas coisas sobre esse livro, tá? Eu quero dar uma força também a todos. Nós estamos em tempos difíceis, certo, irmãos? Nós estamos em tempos que causam medo a nós, mas nós devemos, irmãos, agora usar a nossa fé, tá? Eu quero deixar aqui o meu apoio, também deixar aqui minha mensagem de alegria a todos que estão com ansiedade, com medo, diante dessa situação que está nos acontecendo, de crise, de Covid-19, dessas doenças. Então, eu quero dizer, queridos, que Deus, Ele nunca saiu do controle. O que me conforta é saber disso, que Deus, Ele nunca saiu do controle. E que em meio a tempos difíceis, Jesus Cristo disse que a gente iria passar. Jesus, ele não mentiu, Ele disse a verdade. Ele disse, vocês vão passar por momentos difíceis, mas vocês têm que ter bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus Cristo já dizia que nós iríamos passar por isso, por dificuldades, por perseguições. Então, essas coisas vão acontecer conosco, mas é agora que devemos usar a nossa fé. Não fique com medo, queridos. Parece fácil dizer, mas é isso que anima o crente, é isso que fortalece o crente, é saber que Deus, Ele está no controle de todas as coisas, é saber que nada saiu do controle dEle e que Ele está lá no céu, vendo tudo isso. Eu ouvi esses dias uma mensagem, eu quero compartilhar com vocês, que o estudo de hoje não vai ser sobre isso que eu estou falando, tá? A pessoa disse assim, bem, saindo um pouco desse assunto, né? Porque todo mundo está falando, parece que todo mundo está falando nesse assunto de Covid-19, de crise, parece que todo mundo está falando sobre isso. Mas hoje eu quero falar de uma coisa diferente, tá?
Nós vamos falar sobre a teologia do orgulho. É por isso que eu pedi para que você abrisse no livro de Obadias, que nós vamos estudar algumas coisas importantes sobre orgulho, aquilo que move a gente, aquilo que participa do dia a dia da gente. Tá, irmãos? Então, quem achou o livro de Obadias, mandem um legal. Eu quero ver a interação de vocês, tá? Eu não sei quem é totalmente que está assistindo. Então, quem estiver assistindo, manda um legal. Diz, eu sou de tal cidade. Eu sou daqui de Timbaúba mesmo. Vamos interagir aí de alguma forma, tá? Eu vou esperar os irmãos mandarem um legal. Quem achou o livro de Obadias? Manda aí assim, um legal assim. Tá, já ouvi aqui um mandando legal. Um já achou. Outra irmã já achou. Muito bem. Ok. Amém. Ok, vamos lá. Então, irmãos, vamos começar com o livro de Obadias, ok? Obadias capítulo 1, só há um capítulo, tá, irmãos, desse livro, mas nós vamos estudar alguns versículos, tá? Lembrando que nós estamos estudando hoje, como de costume, nas quintas-feiras nós costumamos estudar algum tipo de assunto, e nós mais uma vez estamos aqui falando de um assunto, que é a teologia do orgulho, tá? Obadias capítulo 1, versículo 1, diz assim: Visão de Obadias, assim diz o Senhor, Deus a respeito de Edom. Ouvimos uma mensagem do Senhor, e foi enviado um mensageiro por entre as nações para dizer: Levantai-vos, levantemo-nos para lutar contra Edom. Muito bem, já estou vendo gente interagindo. Bem, irmãos, Obadias capítulo 1, primeiramente, quem é Obadias? Obadias, irmãos, era um profeta, certo? Hoje em dia não há mais profetas como antes. Aqui a Bíblia vai citar Obadias como um profeta, ou seja, como um homem que falava segundo Deus. Cada pessoa nos nossos dias que fala da palavra de Deus corretamente é considerado um profeta. Por quê? Porque já está falando de algo que está dito aqui nas Escrituras. Então, não há novos profetas. Se você disser alguma coisa que não está a ver aqui com a palavra de Deus, isso não é uma profecia, tá? Profecia aqui já se encerrou aqui nas Escrituras. Nós sabemos que a Bíblia não era como hoje, que nós temos aqui tudo bem juntinho, bem bonitinho. Não era. A Bíblia era por pergaminhos, e agora nós temos ela completa aqui. Então, Obadias era um homem que falava segundo Deus. E agora ele está falando contra um povo. Ele está falando segundo Deus, um juízo contra um povo. Esse povo aqui que a Bíblia vai citar como Edom. Edom, irmãos, tá? Vamos aqui um pouco de contexto. Edom, como outras nações, era um povo da linhagem de Esaú. Quem é que não se lembra de Esaú, não é? Esaú e Jacó, né? Quem não lembra de Jacó? Um homem que lutou com Deus, um homem que foi considerado mentiroso. Jacó está no Velho Testamento, ele está lá com o histórico dele. E Jacó e Esaú eram irmãos gêmeos, tá, irmãos? E Deus havia dito, esses dois vão dar linhagem a duas nações. Então, nós estamos vendo aqui o Edom, que é da parte de Esaú, e nós vamos ver outros povos que é da parte de Jacó, que no caso vai ser Judá já, tá? Se os irmãos não estiverem entendendo, manda aí também no comentário, diz assim: Raíla, não estou entendendo, tá? Isso aqui a gente vai interagir, tá, irmãos? Como se a gente estivesse na escola bíblica, só que agora virtual, tá? Então, Edom, o que Edom fez?
que Deus levantou juízo contra ele? O que esse povo fez, né? Então, no versículo 2, que agora vamos ver o que ele fez. Eu te farei pequeno entre as nações, serás muito desprezado. Muito duro, viu? Que Deus está dizendo aqui a esse povo. Mas olha só. A arrogância do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas do penhasco, na tua alta morada, que dizes no coração, quem poderá derrubar na terra? Embora subas ao alto como a águia e ponhas o teu ninho entre as estrelas, te derrubarei dali, diz o Senhor. Olha aqui, irmãos, nós lemos o versículo 2, versículo 3 e versículo 4. O que Edom fez? O que esse povo edomita fez? A Bíblia vai dizer que Deus está levantando um juízo sobre esse povo, porque, versículo 3, por causa da arrogância do teu coração. Você se considera uma pessoa orgulhosa? Isso é uma pergunta meio, Você se considera realmente uma pessoa orgulhosa? Irmãos, na verdade que nos nossos dias é meio difícil a gente não dizer que é orgulhoso. Porque até quando a gente diz assim, eu sou humilde, a gente ainda tem um arzinho de orgulho nisso. E aqui as Escrituras está bem clara, em Obadias capítulo 1, versículo 3, que Deus está levantando um juízo sobre esse povo por causa do orgulho deles. Veja, por causa da arrogância do coração deles. E queridos, orgulho, eu até pesquisei aqui uma tradução que eu achei muito legal sobre o orgulho, que eu vou falar aqui para vocês. Orgulho é a exagerada autoestima. Veja, o orgulho, queridos, nos faz fazer coisas que não são do agrado de Deus. O orgulho nos faz acharmos suficientes, acharmos que a gente não precisa de ninguém. O orgulho é um dos primeiros pecados que a Bíblia vai descrever. O orgulho, queridos, vai nos levar a lugares que para nós parecem altos, mas vai nos deixar sozinhos. O orgulho também é um dos motivos pelos quais a maioria das pessoas se afastam de Deus. Infelizmente, muitos de nós nos afastamos de Deus às vezes, é por causa do orgulho. E nós vamos ver que por causa do orgulho aqui, esse povo teve um certo juízo. Por causa da arrogância deles. E é interessante, irmãos, que o orgulho ele sempre está interligado com o egoísmo. Diz C.S. Lewis que o orgulho é a galinha sobre o qual todos os outros pecados são chocados. Imagine aí, imagine uma galinha chocando alguns ovos. A galinha representa o orgulho. Os ovos representam os outros pecados que essa galinha está chocando, como egoísmo, como mentira. Então, o orgulho faz a gente fazer tudo isso, irmãos. Então, é um assunto que não está longe da gente. E interessante aqui que a gente vai ver nesse texto é que Deus, ele está na história. Ele está aqui nessa história desse povo. Porque Deus, irmãos, ele não está longe do que acontece no mundo. É mais um motivo para que a gente deve crer e confiar nele. Ele está sobre tudo. Ele estava lá quando o homem fez o fogo pelas primeiras vezes. Ele estava lá quando os fenícios surgiram, quando o Egito estava em sua glória. Ele estava lá. Deus estava em todo tempo. As pessoas às vezes querem tirar Deus da história, mas Deus está na história. E Deus está aqui no meio desse povo, no meio de tudo isso que está acontecendo com ele. E foi Deus que sentenciou, tirando também a ilusão de algumas pessoas. Às vezes, irmãos, nós criamos um Deus que está na nossa cabeça. Criamos um Deus que não está nas Escrituras, não está na Bíblia. Um Deus bonzinho, um Deus que é como o Papai Noel, que dá tudo que a gente quer. Um Deus que aprova tudo que a gente faz, mesmo a gente estando errado. O Deus que as pessoas criam por ela, o Deus que perdoa todo mundo, mesmo que você não se arrependa,
Deus te perdoa. É o que a gente vê por aí afora. É o que é a visão das pessoas de Deus. Mas Deus não é assim, queridos. Deus é bom? É. Deus é misericórdia, Deus é misericordioso, Deus ele é bondoso, mas Deus também é justo, Ele castiga povos. Deus ele perdoa os contritos de coração. Deus ele perdoa aqueles que se arrependem. Deus ele faz tudo isso, mas as pessoas inventaram um Deus na cabeça delas, sabe? E nós estamos diante disso. Deus está, queridos, na história, Ele está se envolvendo com tudo que está acontecendo no mundo. Então, nós vamos ver aqui no versículo 3, mais uma vez, não saia desse versículo 3 ainda, tá, irmãos? Que a arrogância do teu coração te enganou. Veja, a arrogância, o egoísmo, o orgulho desse povo aqui está às vistas, né? E nós vamos ver que eles dizem assim: ninguém pode nos derrotar. Se você acompanhar no versículo 3, eles vão dizer: nós moramos em um lugar muito seguro, ninguém pode nos derrotar. E aí Deus disse: olha, embora que você more num lugar bom, num lugar estratégico, embora que você more num lugar onde tenha, como aqui vai dizer, que eles moram na fenda habitas nas fendas de um penhasco, Deus vai dizer: mesmo assim eu vou derrubar vocês. Ele vai dizer: olha, embora que vocês digam assim, olha, nós vamos colocar o nosso ninho perto das estrelas, e Deus vai dizer: não adianta, eu vou derrubar vocês. Deus está com o seu juízo sobre esse povo, por causa do orgulho do coração dessas pessoas. E nós vamos ver, irmãos, que o orgulho faz isso. O orgulho faz a gente fazer coisas que a gente não imagina fazer. O orgulho faz também a gente achar-se superior do que as pessoas. Porque esse povo estava dizendo assim: eu sou superior, eu estou seguro aqui. Mas na verdade não foi bem assim o que Deus disse. Deus disse: mesmo assim eu vou abater você. Porque em Provérbios, se você abrir aqui, eu vou abrir aqui e vou ler para você. Provérbios 29, 23, tá? Provérbios 29, 23 diz o seguinte: a arrogância do homem o abaterá, mas a humildade de espírito o humilde de espírito obterá honra. Mais uma vez. A arrogância do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Veja, Deus é muito claro em sua palavra. Não é do agrado de Deus o orgulho pecaminoso, o orgulho que te faz dizer assim: Deus não existe, né? E a Bíblia vai dizer que tolo é aquela pessoa que diz que Deus não existe. O orgulho também é aquele que te faz dizer: eu não preciso de ninguém. O orgulho também que Deus não se agrada e que Deus vai dizer que abate. É o orgulho em que você às vezes pode ajudar alguém e você não ajuda. Você se considera uma pessoa orgulhosa? É pra gente pensar, tá, irmãos? Vamos prosseguindo. Esse povo, irmãos, achava que era invencível, mas na verdade Deus disse: eu vou abater vocês. Outra coisa que nós muitas vezes usamos em questão do orgulho, em que a gente diz assim: o teu orgulho, quando a Bíblia fala que a arrogância do teu coração te enganou, está relacionado também, irmãos, ao que a gente diz assim. Tem uma frase que muitas pessoas dizem assim: o que importa é você ser feliz, o que importa é você aí correr atrás da sua felicidade. Mas eu quero chamar a sua atenção nesse ponto aí de o que importa é que você seja feliz, é que embutida nessa frase existe uma outra ideia, tá? A ideia de você seja feliz, não importa quem você vai pisar. É essa a ideia embutida, às vezes, nessa frase: o que importa é você ser feliz. Muitas vezes a ideia de o que importa é você ser feliz não importa quem você vai pisar, não importa se você vai largar a igreja, não importa se você vai decepcionar seus pais, o que importa é que você seja feliz, que você esteja bem.
Muitas vezes essa ideia está errada, irmãos. Essa ideia está com um fundo de orgulho, em que muitas vezes, irmãos, você está largando o convívio dos irmãos na igreja, talvez você não está lendo a Bíblia, talvez você não está orando, porque o orgulho do nosso coração, às vezes nos faz dizer assim, eu não preciso disso. Ou o orgulho do nosso coração diz assim, o que importa é que eu seja feliz. Não importa se eu tenho que largar as pessoas que eu amo, não importa se eu tenho que largar a igreja, o que importa é que eu esteja feliz. Eu tenho que correr atrás dos meus sonhos. Nada contra, irmãos, você correr atrás dos seus sonhos. Mas quando esse sonho, ou quando o que você está buscando é para pisar alguém, quando isso faz você se afastar de Deus, isso não é certo. Isso é um orgulho que o humano tem. Mas vamos lá. Versículo 7, tá? Eu vou pular alguns versículos para a gente ganhar tempo, tá? Todos os teus aliados te levaram para fora do teu território. Os que estavam em paz contigo te enganaram e prevaleceram contra ti. Veja, os que comem o teu pão põem uma armadilha debaixo de ti, não há entendimento em Edom. Versículo 8. Naquele dia, diz o Senhor, destruirei os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Então os teus guerreiros ficarão com medo, ó Temã, e todos serão exterminados no monte de Esaú pelo massacre. Tá, irmãos? Mais uma vez, o versículo 7 eu queria chamar a sua atenção. Diz assim, os teus aliados te levaram para fora do teu território, os que estavam em paz contigo te enganaram. Trazendo para as nossas vidas, isso aqui tem tudo a ver com a gente, trazendo para o nosso dia de hoje, irmãos, imagine que você diz assim, eu sou um belo cantor. Eu sou uma ótima tecladista. Eu sou um ótimo motorista, não tem ninguém igual a mim. Imagine que você diga isso com orgulho, né? Imagine que você diga assim, eu sou muito rico, eu tenho muito dinheiro, eu posso passar por cima de quem eu quiser. Imagine que você diga isso. Mas aí digamos que Deus, Ele tire isso de você. Como é que você ia ficar, né? Imagine que você é uma ótima tecladista, uma ótima violonista, um ótimo cantor e de repente acontecesse uma coisa com seus dedos e você ficasse sem os seus dedos da mão, você perdesse eles, aquilo que tanto você confiou, aquilo que tanto você com orgulho falou para as pessoas, se foi. Imagine que você é um ótimo cantor e você diz que é melhor, e aí acontece alguma coisa com sua voz, você fica gripado, perde sua voz, ela fica rouca, e aí o fruto daquele orgulho se foi. Imagine que você confiou tanto numa pessoa e que essa pessoa acaba te traindo. Você jurava, você tem orgulho de dizer. Não nada contra você dizer alguma coisa a alguém que você confia, mas é quando você coloca toda a sua fonte de orgulho naquela pessoa. Foi isso que aconteceu com Edom. Ele colocou toda a sua fonte de orgulho dizendo, nós nunca vamos cair, mas agora eles estão recebendo o juízo de Deus sobre a vida deles. E tem mais, Deus ainda vai dar um porquê, a gente vai encerrar agora os versículos, tá? Os versículos 10, 11 e 12 nós vamos ler aqui, certo? Vamos lá? Ficarás coberto de vergonha por causa da violência feita a teu irmão Jacó e serás exterminado para sempre. No dia em que estiveres do lado oposto, quando estranhos levaram os bens dele e os estrangeiros entraram pelas suas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo estava com eles, entre eles. Mas não devias olhar com prazer no dia da desgraça de teu irmão, nem te alegrar com a ruína do povo de Judá, nem falar com arrogância no dia da tribulação. Vamos caminhar mais um pouco? Nem entrar na porta do teu povo no dia da tua calamidade. No dia da tua calamidade não deverias olhar satisfeitos para a sua desgraça, nem lançar mão nos seus bens, nem ficar nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem, nem entregar os que lhe restaram no dia da tribulação. O dia do Senhor está perto sobre todas as nações, como fizestes
assim se fará contigo, o teu feito volta sobre ti. Irmãos, eu quero encerrar com algumas considerações aqui. O que aconteceu aqui? O porquê também, além do orgulho, Edom estava sendo castigado. Porque Edom, no momento mais difícil da nação vizinha dele, que era Judá, ele, em vez de ajudar, ele não ajudou. Em vez dele agir com misericórdia, ele não agiu. Ele teve prazer, as escrituras vão dizer que ele teve prazer de olhar a desgraça do próprio irmão, que era Judá. Lembra que eu falei lá de Jacó e Esaú, e que eles dois eram irmãos gêmeos e que eles dois eram duas nações? O que aconteceu aqui? Edom humilhou o seu próprio irmão, a nação do seu irmão. Edom, ele estava do lado do inimigo. Imagine só, imagine um amigo seu, aliás, imagine um irmão seu, tá? Um irmão de sangue seu. Imagine que tem um menino grandão na escola querendo dar em você, e aí seu irmão sabe, e em vez de seu irmão te defender, o irmão ajuda aquele grandão a dar em você. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. Quando o rei Nabucodonosor veio sobre Judá e para pegar o pessoal cativo, o que aconteceu aqui é que o próprio irmão ajudou a um rei mau a pegar essas pessoas. É muito triste isso aqui. Irmãos, de fato, não é uma história que termina com um final feliz. Porque nunca histórias com pessoas orgulhosas terminam com um final feliz. Infelizmente, irmãos, infelizmente nós acabamos sozinhos em meio ao orgulho. Mas felizmente o Senhor nos ensina. Jesus Cristo, ele se mostra como o melhor exemplo de alguém que é humilde e de alguém que não foi orgulhoso. Se você puder abrir a Bíblia aí em Mateus 20, versículo 28, diz assim as Escrituras, para a gente encerrar. Mateus 20, 28. O exemplo do Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Veja, o homem mais importante do mundo, tá? O homem mais importante do mundo preferiu a humildade. O homem mais importante da terra preferiu e ensinou a humildade às pessoas. Tá, queridos? Então Jesus Cristo aqui é nosso maior exemplo de que não vale a pena ser orgulhoso. E eu queria cantar uma canção com você, já conhecida, tá? Dá-me um coração igual ao teu. E em seguida nós vamos orar, encerrando nossa live. Mas vamos pedir a Deus que nos dê um coração que não seja orgulhoso. Um coração que esteja disposto a ser humilde. Um coração que esteja disposto a perdoar as pessoas, a ajudar as pessoas. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Louva comigo. Dá-me um coração igual ao
Obrigada, Senhor, por esse momento de culto aqui, dessa live. Obrigada por cada pessoa que acessou, por cada pessoa que parou para ouvir. Obrigada, Senhor, por todos os irmãos. Proteja cada pessoa dessa live e os que também não puderam assistir. Em nome de Jesus, Senhor, nos ensina a ter um coração humilde, um coração, Deus, que não seja orgulhoso. Nos ajuda, Deus, a ter o coração do Senhor. O coração humilde, um coração disposto a perdoar, um coração disposto, Deus, a ser diferente. Proteja aquelas pessoas que estão com ansiedade, Deus, em meio às dificuldades que estamos enfrentando. Perdoa, Deus, os nossos pecados e falhas, em nome de Jesus, Senhor. Nós agradecemos. Até mais, queridos.